batizar os textos para aqueles que querem ler. Habitação do Espírito. Agora, a vida de Deus vai habitar o homem. Eu quero que você entenda a grandeza disso. Vamos pegar apenas o Evangelho de João, para ficar mais resumido. Eu creio que isso é suficiente para nós. João capítulo 14, versículo 7. Nosso Senhor está falando da vinda do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha essa frase, habita convosco e estará em vós. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando que o Espírito Santo habita em mim. Agora, eu tenho isso vivificado com o Espírito, eu tenho a certeza. Mas não estou aqui para provar para ninguém. Nem ninguém deve provar para mim. Isso é uma relação direta com Deus. Entendam isso. E, por favor, tirem os contextos do plano horizontal, que eles nada servem na relação no plano vertical. Eles só são oportunidades para a gente enxergar de forma espiritual as circunstâncias do plano horizontal e mudarmos a nossa mente. Então, quando eu tenho uma pessoa que trabalha comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, e ela não se transforma a mente, ela é igualzinha ao que ela era, eu tenho que alertar ela e falar, escuta, acorda, você não está tendo uma vida espiritual, você não está tendo discernimento espiritual, procure Deus, não sou eu, é Deus, procure o Espírito Santo, mas não é uma procura tipo interessada, é de coração, é de entrega. Jesus Cristo morreu por você. Agora morra para os valores do mundo para ele. João 14, 17. Deixe-me voltar ao texto anterior. O texto anterior, se vocês lembrarem, diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, olha essa frase, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha essa frase. A fim de que esteja para sempre convosco. Veja o contraste. Meu espírito não habitará para sempre no homem, porque esse é carnal. Não tinha como o Espírito Santo vir a... Ou seja, não dá para Deus habitar uma pessoa que não tem Espírito Santo. Não tem habitação. É necessário deixar de ser carnal. Mas como? Se eu estou em carne, eu não consigo deixar de ser carnal. Aí que entra o processo de transformação da mente, onde eu vou morrendo para as coisas do mundo e o Espírito Santo vai crescendo, ou seja, Cristo. E aí eu vou me tornando a imagem e semelhança de Cristo, passo a passo, circunstância a circunstância. Falando passo a passo, no escritório a gente orienta as pessoas para mostrarem os trabalhos passo a passo. Antigamente eu falava a cópia dos feitos, ou seja, para as pessoas mostrarem o produto delas, de tal sorte que a gente pudesse ser uma espécie de um Espírito Santo falando para elas, dando consciência para elas do que está errado. Veja se as pessoas apresentam. 35 anos. As pessoas não mudam. Elas não querem mostrar o passo a passo. Por quê? Porque o inimigo assola a mente delas, elas estão cegas. Elas não querem se expor, elas não querem se submeter. Por que elas não querem se submeter? Porque elas são guiadas pelos valores do mundo, e os valores do mundo é que nós somos egoístas, egocêntricos. Queremos prazer, queremos estar sempre certo. Somos carnais. Aí, o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo vai habitar quando você quer mudar as coisas do mundo. Não são os valores do mundo. Daqui a pouco eu vou falar de um outro comentário aqui da Tereza. Então, irmãos, não tinha, mas veio o homem, ele tomou o nosso lugar, ele foi diante de Deus por nós, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu as nossas mortes, ele foi condenado no nosso lugar. Toda a ira de Deus que era contra nós foi derramada por ele, ou sobre ele, lá na cruz do Calvário. E agora, irmãos, Deus, por causa do seu Filho, ele tem que nos aceitar como filhos. E mais ainda, irmãos,
Agora o Espírito de Deus veio nos habitar. Olhe esses textos. Versículo 26, João 14, 26. Eu vou pegar agora essa questão que ele falou, que o Espírito Santo veio nos habitar, para pegar uma pergunta, um comentário aqui da Tereza, e faça os seus comentários. À medida do possível, nós vamos conversando sobre eles, que esse é o nosso objetivo da live. Eu só peço para vocês fazer esses comentários lá no canal YouTube, onde eu tenho condições de falar com vocês, porque no Instagram é muito difícil para mim manobrar o Instagram e o canal YouTube. Então eu peço para vocês irem para o canal YouTube. E eu quero, aproveitando o comentário aqui, novamente, da Tereza, onde ela fala numa palavra que eu acho muito pesada, mas enfim, é o que acontece, né? Então, fornicar não é pecado. Sabe o que é pecado? É não ter a habitação do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você não se você fizer coisa errada, o Espírito Santo vai te derrubar numa cama de tristeza. O Espírito Santo faz isso com você. Então, por isso que eu falo, as coisas vividas no nível do plano horizontal, elas são totalmente fora do plano vertical. Quem é engenheiro sabe que o plano horizontal tem uma certa variável, o plano vertical outra variável. São duas variáveis. São duas realidades. E quando as pessoas estão com a mente no mundo, elas querem raciocinar com a mente no mundo do plano vertical, que é a mente em Deus, com a mente em Cristo, com a transformação da mente. Eu estou falando aqui nessa live, aos sábados, 10 horas, da transformação da mente. Transformação da mente é tirar a mente do plano horizontal e colocar a mente no plano vertical. Aí as pessoas pegam coisas humanas como matar, assassinar, morrer, doenças, AVC, fornicar, e fica olhando no plano horizontal. Está errado, é para olhar no plano vertical. Não é eu achar que o outro, meu vizinho é ladrão. Então, eu estou condenando ele. Se ele estiver no elevador, eu não entro, porque ele é ladrão. O meu vizinho fornica com a outra vizinha. Então não vou entrar quando tiver um ou outro no elevador. Isso não é próprio do cristão. Porque não é no plano horizontal que o cristão tem que ter a mente. Quando eu estou falando aqui transformação da mente, é no plano vertical. É sair do plano horizontal para ir para o plano vertical. E o plano vertical só é possível se eu tiver um novo nascimento. Um novo nascimento. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. E ele vai me dizer o certo e errado. Então é ele. Se eu sou um trapo de imundície, eu estou em tratamento quando eu sou um cristão verdadeiro. Então, se eu sou um adulto, se eu sou assassino, se eu sou qualquer coisa ruim que nós no plano horizontal identificamos, a hora que eu nasço de novo, eu me transformo. Senhor, eu sempre lembro da história do rei Davi. O rei Davi, aos 16 anos, ele foi ungido para ser o rei de Israel. O rei, com 16 anos. Deus chegou lá, você vai ser o rei. E o rei, na ocasião, quis matá-lo, porque ele não queria perder o poder. Tentou matar, enfim. Não vamos entrar por essa. Aos 50 anos, aí depois, o rei Davi é aquele que, com uma estilingada, vamos falar assim, numa linguagem bem descontraída, derrubou lá o gigante. Todo mundo sabe dessa história. Esse mesmo rei, esse mesmo jovenzinho de 16 anos, poderoso, porque o poder era de Deus nele, não era ele. Não era ele. Era Deus nele. E esse mesmo homem, aos 50 anos, maduro, com filhos, casado, o que ele faz? Ele deixa de ir para uma guerra que era uma obrigação e adultera.
e mata o marido da adúltera.